Olá! Muito obrigado por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Canal Luizão Pressão. Esse é o quadro Ponto de Vista. O nosso convidado de hoje é o professor Ademir Rodrigues Pereira. Deixe seu like, comente e se inscreva em nosso canal. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. O meu nome é Ademir Rodrigues Pereira, sou de Serra dos Amorés. Eu nasci aqui em 62, estou com quase 60, 59 anos. A minha família era uma família que trabalhava, tanto meu pai quanto a minha mãe. Mas uma coisa que era interessante era a preocupação do meu pai e da minha mãe com nós, filhos, no que se refere a estudar. O meu pai tinha terras, poxa, naquela época não valia nada. Hoje vale. Hoje se eu dissesse meu pai tem terras, sou rico. Antigamente não. Meu pai tinha terras, não valia nada. Só que para ele valorizou tanto a educação dos filhos, que aos poucos ele veio vendendo parte das terras e trazendo a família para a Serra dos Amorés, onde nós realmente chegou no momento que todos nós estávamos aqui e o meu pai não tinha terra mais. Bem, eu tenho formação em pedagogia que para mim é um sonho. Quando nós conseguimos fazer pedagogia, já existia um pouquinho de desesperança. Porque foi num período que as faculdades, as universidades, elas eram muito longe, muito longe. Se pensar em educação, era sair daqui de Serra dos Amorés para estudar em Teoflotone, sair daqui para estudar em Nova Venésia, sair daqui para estudar em Teixeira. Então era muito difícil. Mas a faculdade ela veio até nós. Ali no ano de 2003, a faculdade veio até nós. E isso facilitou a nossa vida. Então, assim, eu faço hoje aquilo que eu gosto. Eu gosto, tá? Pedagogia é a minha formação, pedagogia é a minha vida. Toda a articulação dentro do plano pedagógico, ele perpassa, ele nos deixa feliz pelo valor que a pedagogia tem. Por exemplo, um professor de matemática, um professor de história, falta às vezes o estudo, o que complementa o curso, a pedagogia no sentido humanizado. Né? Porque a pedagogia, ela não há competição, ela não estabelece competição. Em nenhum momento o professor ele estabelece competição. Matemática sim, matemática estabelece competições, história sim, geografia sim. Isso é um ponto de vista, gente. Isso é um ponto de vista. Né? Então assim, eu vejo a pedagogia como um formato interessante, porque você mexe inicialmente com um aluno que não sabe ler nem escrever. O tempo passa, esse aluno escreve o nome dele e escreve o seu nome. Então isso é um resultado fantástico. Professor não é só você formar professor. Professor é o exercício. Professor é a função, é o dia a dia. Professor é você trabalhar 5 dias da semana na escola e trabalhar mais sábado e domingo em casa. Trabalhar feriado em casa. Professor é todo mundo está de férias e o professor tem que tirar 2, 3 dias antes do retorno às aulas e colocar tudo planejado como ele vai voltar. Então isso é professor. Né? Eu sou filho de Serra dos Amorés, como eu disse, Levi Pereira, Levi José Pereira, Dona Lourdes Rodrigues Pereira. Hoje eu tenho 2 filhos, a Raíssa é engenheira, mora em Ipatinga, e o Pedro Henrique mora em Teixeira, faz faculdade pela Universidade Federal do Sul da Bahia, ciências, bacharelado em ciências e pretendente a engenharia também. A minha esposa, como eu, pedagoga, trabalha nas escolas Jaime Lemos e Pedro Gonzaga. Para mim, o Ademir Serra dos Amorés é uma ligação muito forte. Meus amigos todos foram embora e eu estou aqui. Isso mostra a ligação que eu tenho com o Serra dos Amorés. Eu sou um briguento por Serra, aquele que acha que a cidade ela tem que melhorar, independente de quem seja o prefeito, a prefeita,
Não importa quem seja. Eu sou aquele que eu acho que pode sim, Serra dos Amorés pode melhorar. Por quê? Porque Serra dos Amorés é a nossa casa. Serra dos Amorés é uma das cidades mais famosas aqui da região. Sério. Pode parecer, não, mas você perguntar em Birapuna, em Lagedão, em Nanuque, todo mundo conhece Serra dos Amorés. Por quê? O melhor São João da região, né? O melhor Micarés. E as pessoas mais alegres, as pessoas mais felizes, né? As pessoas mais desenvoltas da região aqui. Eu falo isso que eu trabalho hoje na Bahia e acho o baiano muito interessante. Mas o nosso serrense é muito mais interessante. A gente está vivendo num momento interessante, eu diria até num tempo inédito, né? É um período assim, que ninguém nunca imaginava. Nós, professores, nós profissionais da educação e talvez eu diria até de qualquer setor, né, da sociedade, vive um momento inédito. Eu até digo o seguinte, o momento nosso na educação é como se você estivesse trocando a roda de um carro em movimento. Ou seja, em dado momento, ali por 17 de março aproximadamente, nós estávamos na escola, um dia comum, um dia normal, e de repente chegou um decreto, a partir de amanhã, por 15 dias, não haverá aulas. Por quê, gente? O que aconteceu? Muita pergunta. E a resposta era um tal de um vírus. Voltamos para nossas casas, 15 dias depois, um outro decreto, de mais 15 dias, 15 dias depois, mais um outro decreto, aí já 30 dias, e depois vem um decreto por tempo indeterminado. O que estava acontecendo? Nós não sabíamos. Aula não tinha mais, não existia mais aula. O que nós sabíamos fazer, aquilo que nós realmente aprendemos a fazer, nós estávamos impedidos de colocar em prática, ou seja, não dar aulas. Tudo bem, começamos a passar por todo esse período, esse período de 2020, foi um ano assim atípico. Aquele ano em que tudo era uma pergunta sem resposta, tudo se resumia numa pergunta sem resposta. As escolas aí então, depois desse tempo indeterminado para a volta, as escolas começaram a se organizar, eu diria até as secretarias de educação começaram a se organizar, a pensar em alguma coisa. Tempo indeterminado, como é que é esse negócio? Aí sim, cada escola ou cada município, né? Ou seja, ficou muito aberto para cada cidade, digamos assim, atender essa população, atender os seus alunos de uma maneira própria, como achasse melhor. Acho que a maioria das escolas abriram grupos de estudos onde participavam os alunos, aqueles alunos que tinham acesso à internet, que tinham celular, né? Tinha que ter celular, o próprio computador, ou então algum tipo de móvel fixo que desse acesso à internet. E esse foi uma solução momentânea. Porém, não se pensou naqueles que não tinham acesso à internet. Não foi levado em conta quem não tinha celular, quem não tinha computador, quem não tinha notebook, quem morava na zona rural, até mesmo quem morava em regiões onde não se pegava a internet, não se tinha acesso à internet. Nós começamos a viver aí um tempo novo, um tempo diferenciado. Ok, como nós conseguimos lidar com essa situação? Nós, por exemplo, eu sou especialista em educação, atuo como coordenador pedagógico na escola de Elisano Rodrigues de Souza, fazendo parte de um município, do município de Nova Viçosa. A partir daí começamos a sentar, nós nos sentamos e começamos a pensar no que fazer realmente. Porque tínhamos certeza que tudo o que fizéssemos não iríamos conseguir ter um percentual bom, ativo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem.
nós saberíamos a partir daí, nós imaginávamos, e isso ficou certo, né? Isso ficou provado, comprovado, que tudo que nós fizéssemos, nós em casa, nós professores em casa, o aluno na casa dele, a parte desses alunos em contato com a gente, o processo de ensino-aprendizagem seria negativo. Então, as escolas seguiram dessa maneira. O ano passado, 2020, ele fechou o ano letivo da escola, terminou em algumas cidades no próprio ano de 2020. Em outras cidades, o ano de 2020 terminou já no ano de 2021, que é o caso. Como eu trabalho em duas escolas, uma escola terminou em 2020, que foi a escola Jaime Lemos, e a escola Deolizano, o ano letivo de 2020, terminou em 2021. E para nossa surpresa, a regra, a lei, era todos os alunos estariam aprovados ao final do ano letivo. Independente dele ter participado, dele estar no grupo ou não estar no grupo, dele não ter celular, todos os alunos estavam aprovados. Aí vem aquela pergunta: como lidar com a escola hoje, 2021 já, nós estamos em agosto, como lidar com a situação, essa situação, aulas remotas? Primeiro, algumas escolas já voltaram. Então, algumas escolas estão lidando com aulas remotas e aulas presenciais, que é o que a gente chama de híbrido, de ensino híbrido. Inclusive, foi uma palavra que eu aprendi. Eu nunca tinha ouvido falar em aulas remotas. No primeiro momento em que a escola começou a usar esse termo, eu logo passei a saber, e realmente existia, é incrível. Aulas remotas. Depois veio aulas híbridas. Eu levava a palavra hibridez para outro direcionamento. O Ademir, o professor, como conviver? Como é que as escolas estão hoje em Serra dos Aimorés? Eu diria o seguinte, olha, eu vou responder não em Serra dos Aimorés, mas eu vou responder a nível de país. O resultado é o mesmo. A educação não pode ser medida, mensurada agora. Não é momento de mensurar a educação. Mas veja bem, como sair, como conviver com a situação, sabendo que um dia nós vamos ter que retornar para a sala de aula? É a nossa maior preocupação. Eu, quando reúno com os meus professores, eu trabalho como coordenador pedagógico, hoje eu trabalho com 14 professores, e assim, toda vez que nós nos reunimos para fazer um planejamento, parece que a gente está fazendo algo contra a vontade da gente. Se tem uma das coisas mais bonitas no ofício do professor, eu diria até uma das coisas divinas, né? É fazer o seu planejamento de aula, é planejar a sua aula. Mas, no entanto, o que vem acontecendo? O professor ele planeja a aula dele, né? Me apresenta o plano, né? Vou trabalhar dessa maneira. Mas a reciprocidade, ou seja, o retorno é péssimo. Você posta uma atividade na internet, onde tem ali 20 alunos, 13 alunos, 14, 10, retornam, né? Ou seja, a devolutiva, às vezes ela é abaixo de 50%. Hoje, na escola Deolizano, onde eu trabalho pelo município de Nova Viçosa, nós abortamos essa ideia. Abortamos completamente essa ideia de aula via internet. O que o município está fazendo? O município está imprimindo atividades. Então, cada professor faz a sua apostila e entrega, dado o dia lá, marca uma data, todos os alunos vêm e pegam a sua apostila. Aí alguém diria assim, então resolveu o problema. É aí que está o problema. Ainda há um percentual que não vem buscar e existe um outro percentual que não devolve.
além daquele que não devolve sem realmente colocar um nome na apostila. O aluno ele começou a estudar em 2019, concluiu o ano de 2019, quinto ano. Esse aluno ele está estudando hoje no 7º ano, ele está estudando numa turma de 7º ano, onde ele não conhece o colega, onde muitos deles não conhecem o professor, não conhecem o coordenador da escola, não conhecem o diretor da escola. Alguns não conhecem a escola, alguns vieram de fora, se matricularam, não conhecem a escola. Parece a história da carochinha. Mas é a realidade da educação. Eu diria assim, é a realidade da educação pandemia. Esse é o nosso aluno. Ok, o que fazer? A expectativa é o seguinte, nós vamos estar preparados para realmente trabalhar o aprendizado que o aluno tem. Quando retornarmos para a sala de aula, mesmo o aluno na 7ª série, no 7º ano, vai ser levado em consideração o aprendizado que ele tem. Nós trabalhamos sobre um formato seguinte, nós vamos trabalhar dessa maneira também. Primeiro, avaliação diagnóstica. Então vai ser feita uma avaliação diagnóstica aluno por aluno. Essa avaliação diagnóstica, ela consiste em quê? Ela consiste em levantar realmente, apurar o conhecimento do aluno. Até onde vai o conhecimento do aluno sobre o quê? Segundo, planejamento. Então, depois que eu conhecer a turma, através de uma avaliação diagnóstica, aí eu vou planejar em cima disso. O professor pode fazer um planejamento, 2 planejamentos, não importa. Porque ele vai trabalhar com são vários aprendizados. Em terceiro, ele começa a aplicabilidade, que é o dia a dia da escola, o dia a dia da sala de aula. Atividades, explicação, experiências, trabalho em grupo, trabalho extra-sala. Aí vem a quarta parte, é a avaliação. Avaliação. Esse é um processo difícil, você avaliar a aprendizagem do outro. Eu, particularmente, eu não gosto muito de notas. A nota, ela não reflete tanto, mas tudo bem. Então, para você avaliar o aprendizado de aluno A, de aluno B, você tem que realmente ter uma sensibilidade muito grande para você chegar ao consenso de que o aluno, de que a nota dele em matemática é 15, de que a nota dele em matemática é 18, diante do que ele apresentou. A última parte do processo de educação é a recuperação, que é um direito do aluno, né? De acordo com a LDB, com a 9394/96, é um direito do aluno a recuperação àqueles alunos que não atingiram a média. Ou seja, é um processo simples, mas é um processo simples no dia a dia da sala de aula. Nós não temos como fazer isso diferente quando nós retornarmos. Nós vamos retornar partindo desse pressuposto, desse princípio. Só que todos nós sabemos que o resultado que vamos ter não é igual, o resultado não será igual aos resultados que nós tivemos ao longo da vida, até 2019. Aí sim, aí nós precisamos de um professor realmente atento. O trabalho nosso, né, como professor, eu atuo como professor e atuo como coordenador pedagógico, isso me dá uma visão diferenciada do professor, diferenciada do seu coordenador, porque eu tenho uma visão dos dois planos. Então, eu chego à conclusão seguinte: nós vamos ter que pensar muito sobre como fazer, porque uma certeza nós temos. Nós vamos precisar de, no mínimo, uns 5 anos para que a educação se restabeleça, para que a educação volte ao normal.
para que nós conseguimos conviver novamente com 2019, com o aluno 2019, aquele aluno que vinha estudando todos os dias, professor tirando dúvidas, atividade extra-sala, atividade em sala, grupo. Essa é a minha opinião. Eu acredito que 5 anos. Caso contrário, eu acho que não. A pandemia, ela fez um estrago, né, entre aspas, um estrago muito grande. E nós, por mais profissionais, nós não conseguimos acompanhar. Porque todos nós tivemos que nos refazer dentro da educação, tivemos que reaprender, tivemos que ler aquilo que a gente nunca imaginava. A tecnologia, por exemplo, como a tecnologia... Eu faria aqui, me fizeram uma pergunta, aliás, 2 perguntas uma vez, né? Qual é o objetivo real, qual está sendo, aliás, o objetivo real da tecnologia nesse momento? E se após, né, quando nós retornarmos, nós vamos ainda, eu vou ainda, o professor Ademir, você ainda vai trabalhar? Primeiro, a tecnologia, ela foi uma saída de excelência. De excelência. Ela fez todos nós nos mexermos. Já se pedia, até 2019, já se pedia planejamento através da internet. Já se pedia atividades baseadas em atividades da internet. Então já existia um prenúncio, já existia uma preliminar. Isso realmente foi posto para valer 2020, 2021. Ou seja, nós somos obrigados realmente a trabalhar via internet. O único problema é que o nosso público, o aluno, o público-alvo nosso, ele não estava preparado. Nem ele, nem nós. Nós hoje estamos preparados 70%. Tá? 70%. E uma outra pergunta que me fizeram foi o seguinte: quando retornar para a sala de aula, vocês vão continuar trabalhando via internet? Sim, com certeza. Eu acho que nós aprendemos a andar um dia e nunca paramos de andar. Não é mesmo? Nós aprendemos a andar, nunca paramos de andar. Então nós aprendemos a lidar com a internet, com o que ela tem de melhor. A atividade assíncrona, ela vai permanecer. Disso eu tenho certeza. Ela vai permanecer. Que é a atividade que é mandada para casa para o aluno fazer. No período que ele estiver em casa, ele vai estar fazendo atividades denominadas assíncronas. Ou seja, atividades sem a presença do professor, sem a presença viva, ativa do professor. Certo? Tudo isso é chamado de híbrido. Né? Tudo isso, assíncrono, assíncrono, é chamado de híbrido. E as atividades daí são chamadas de remotas. Eu realmente espero que eu tenha contribuído aí. Educação, ela precisa muito hoje do humano, mas ela precisa de muita paciência. Tá? O retorno da gente vai exigir de nós muita paciência, muita colaboração entre as partes, muita leitura, tá? E entender que o aluno, ele não tem culpa nenhuma, tá? Ele não tem culpa nenhuma. Se eu tiver aqui, imaginar um aluno reprovado após o retorno, realmente tem que ser uma coisa, tem que ser um aluno que realmente, depois de 1 ano trabalhando nesse período híbrido, ele não demonstrar nenhum interesse, a família realmente não demonstrar nenhum interesse. Então fica uma frase para vocês, olha, o estudo, ele é importante se você julgá-lo importante, se você vê importância nele. Se você não vê importância no estudo, fica difícil. Até mesmo você também se torna uma pessoa sem nenhuma importância. Porque a vida, ela nos oferece desafios. O tempo todo nós vivemos desafios. Então toda vez que nos sentirmos para baixo, nos levantarmos, acordar de manhã mal, lembrar que Deus existe e que logo ali tem mais um desafio. O próprio desafio pode ser viver mais um dia. Só o fato de você viver mais um dia, imaginar, eu tenho um dia pela frente,
eu não vou decepcionar. Eu tenho mais um dia, eu vou sorrir, eu vou cumprimentar quem me encontrar, eu vou ajudar quem necessitar, eu vou pensar que existem pessoas que precisam de mim, eu vou pensar que eu amo, que tem pessoas que eu amo, e que o amor você tem que regar todo dia, né? Você não pode simplesmente dizer eu amo e pronto, e levando a trancos e barrancos, todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, amar é você entender que você existe, mas que existem muitas pessoas ao seu redor. Então, viver vale a pena porque Deus existe, primeiramente, e que nós precisamos dar uma resposta positiva. No dia que Deus nos chamar de volta, nós temos que dizer sim. Aqui estamos, Senhor Deus, de volta e melhorados. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os alunos, para encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Eu disse para vocês quem era o professor Ademir. Sou de família, família trabalhadora. Vocês também, a maioria dos nossos alunos são de famílias humildes. Ninguém é de família pobre. O que eu gostaria realmente de dizer para vocês? Não desanimem. Seja criança, adolescente, seja os meus alunos de 60, de 70 anos, nós só temos um objetivo na vida, que é viver intensamente. Então, para que isso seja intenso, para que isso seja positivo, para que seja interessante, para que tenha uma relevância, o que é relevância? É eu me preparar agora para agir, É eu me preparar agora para ajudar as pessoas, para estar pronto para as dificuldades do futuro. Então, tudo isso depende de mim. Então, se você agora, aluno, aluna, se você não está fazendo atividade, se você não está dando importância nenhuma para os estudos, eu tenho certeza absoluta, vai haver um arrependimento. Então tentem. Você tem hoje um tempo que você não tinha. Você tem um dia todo, você só tinha meio dia. Então aproveitem bastante. Brinquem, A mesma coisa. Pais, brinquem com seus filhos. Ame, beijos. Mas a hora de fazer atividade, a hora de estudar, a hora do aprendizado, ela tem que ser interessante. Então, estipule em casa um horário de estudo, um horário de fazer as atividades, que seja de 2 às 3 da tarde, ou seja, de 14 às 15, que seja de 8 às 9. Escreva em algum lugar, na geladeira, no quarto, horário de estudo. Isso vai ser muito importante, isso vai fazer muita diferença na sua vida no futuro. Um dia você vai lembrar que você estimulou o seu aprendizado. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo por completo. Navegue no nosso canal, tem muitos conteúdos legais aqui. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, esse é o momento. Você recebe conteúdos exclusivos e é totalmente gratuito. Canal Luizão Pressão e Alfa Estúdio, Serra dos Aimorés.